Meu querido irmão, minha querida irmã, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Expedito Marinho e quero lhe dar boas-vindas ao CETAD. Quero também lhe agradecer por ter escolhido a nossa escola para fazer o seu curso de teologia. A partir de agora, você estará estudando comigo a matéria de Hamartiologia, que significa doutrina do pecado. O roteiro do nosso estudo está neste livro. Se você desejar, é só pedir para a nossa secretaria e nós lhe enviaremos pelo correio. Para falar sobre o pecado, eu devo lhe dizer que nós estaremos diante de uma questão de bastante abrangência. Nós estaremos diante de uma situação imensa, pois a questão do pecado é muito complexa. Muita coisa nós vamos falar sobre a questão do pecado e sobre a questão do mal, que está envolvido diretamente com o pecado. Para começar a falar sobre este assunto, eu quero ler o texto do livro de Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo 29, onde diz o seguinte: Quem dera que eles tivessem tal coração que temessem, guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e eles e a seus filhos para sempre. Deus diz isso para Moisés no momento em que ele estava para dar a sua lei para os israelitas. O Senhor sabia que, por natureza, o homem é inclinado a desobedecê-lo. Deus fala a Moisés estas palavras, conscientizando-o de que ele estava conduzindo para Canaã um povo rebelde, o povo de natureza inclinada para o mal, mas que Deus iria dar a Moisés capacidade para dirigir aquele povo, para dar leis para aquele povo, a fim de que eles, de acordo com o seu espírito de desobediência, seu espírito de maldade, pudessem seguir um eixo comum, que era a lei do Senhor Deus. Deus sabia da desobediência daquele povo, da inclinação para o mal, não só daquele povo, mas de todos os seres humanos. A questão é que naquele momento estava se tratando do povo de Israel que saiu do Egito rumo a Canaã. E olha que as murmurações, os problemas, as brigas que levantaram contra Moisés ainda não tinha chegado ao seu ponto máximo. Aliás, estava apenas começando. E Deus alerta Moisés do coração dos que ele estava conduzindo para a terra de Canaã. Em Marcos, capítulo 7, versículo 21, o Senhor Jesus fala algo semelhante, dizendo o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E a seguir ele diz: ora,
Todos esses males vêm de dentro e contamina o homem todo. O Senhor Deus fala para Moisés acerca do que está no coração do homem. Quem dera que eles tivessem tal coração que temessem. E aqui, de forma semelhante, o Senhor Jesus Cristo, ele declara, ele interpreta o que está no coração do homem. Aqui o Senhor Jesus diz o que é que está dentro do coração do homem. E aqui quando ele diz o homem, ele não está falando deste ou daquele homem. Ele está falando da raça humana. É dentro do coração da raça humana que está ou que estão todos os males, todas as maldades. A atitude pecaminosa, ela precede o ato pecaminoso. Portanto, é importante você entender aqui duas coisas: pecado a priori e pecado a posteriori. O que é pecado a priori? O pecado a priori é aquela atitude pecaminosa que está em estado de latência dentro do homem. E quando aqui eu falo de atitude pecaminosa, eu falo de uma atitude a priori, daquele instinto pervertido que está dentro do homem, inclinado para o mal. E em dados momentos, esse instinto pervertido, ele começa a se revelar com uma atitude pecaminosa. Atitude pecaminosa são aqueles sentimentos, são aqueles desejos, são aquelas inclinações que o homem tem para o mal. E o ato pecaminoso é a prática do mal em si. Observe que nós temos aí duas coisas diferentes. A primeira é a atitude e depois é o ato. Dificilmente o homem comete um ato pecaminoso sem que este ato não tenha sido precedido ou antecipado por uma atitude pecaminosa. O homem primeiro pensa, mas antes de pensar, na maioria dos casos, ele sente. Porque o pecado é um desejo pervertido, é uma vontade perversa. O homem primeiro sente aquela vontade, aquele desejo. E aquilo vai para a sua mente. O ego quer, o ego sente o desejo. E a mente, aliada ao ego, ela diz: eu vou conseguir. Então, primeiro o homem sente o desejo de pecar, que é a vontade, é o ego cego. Ele quer de qualquer jeito. E depois vem a mente, que diz para ele que vai trabalhar em favor do seu desejo. Vamos reportar isso ao Jardim do Éden, quando Eva estava diante da árvore que produzia o fruto da morte, o fruto que o Senhor Deus recomendou não comê-lo. Eva está ali olhando para o fruto e ávida para saborear, sentir, saber que gosto tem aquele fruto. Conhecer o seu efeito, porque Deus disse para não comê-lo. Porque Deus não quer que a gente coma esse fruto. É porque Deus não quer que você morre. A verdade é essa. Mas a questão é que Eva, nem ela e nem Adão, eles não tinham tido qualquer experiência com a morte. Eles
conforme nós costumamos dizer, viviam na inocência. Não tinham experiência com a morte. Embora a gente sabe, isso não tem dúvida nenhuma, que Eva e Adão viram coisas, viram seres que morreram, seres mortos. Não há que duvidar que Adão e Eva viram alguns animais mortos, porque eu já ouvi pastor, pregador, pessoas até consideradas sábias, pessoas até consideradas proeminentes no meio evangélico, dizer que antes de Adão e Eva pecar, não havia morte no reino animal. Ora, não consta em parte nenhuma das Escrituras que a morte veio como consequência do pecado. Não consta em parte nenhuma das Escrituras que antes de Adão e Eva não havia morte. Muito pelo contrário, a Bíblia sugere sim que havia morte, não para o homem. Quando Deus diz que Adão e Eva não devem comer daquele fruto, porque no dia que comesse certamente morreria, essa recomendação é para o ser humano. Não consta que esta recomendação era para os animais. Obviamente, não. Os animais, sem dúvida nenhuma, nasciam, cresciam e morriam. Os animais foram criados com data de validade. As plantas também. Não podemos duvidar que Adão e Eva via as plantas morrerem, entrar em estado de decomposição, fazendo com que o ciclo da vida funcionasse. Semelhantemente, acontecia com os animais. Portanto, a recomendação para não comer do fruto que causava morte foi somente para o homem e não para os animais. Agora, pode-se pensar também, pode-se cogitar também que Adão pecou antes de ter visto qualquer ser vivente morrer. Mas esse pensamento não é um pensamento bem verossímil, porque se nós pensarmos que Adão e Eva pecaram antes de ver qualquer ser vivente morrer, nós temos que admitir que o pecado deles ocorreu bem cedo após a criação. E, ao que parece, não foi tão cedo assim, embora podemos também descartar que o pecado de Adão e Eva ocorreu bem cedo após a criação de ambos, antes de eles terem visto algum ser vivente morrer. Mas não são só animais grandes como quadrúpedes, elefantes, macacos ou coisas desta natureza, dessa proporção, morrer. Existem outros seres vivos pequenos que têm vida curta, que têm vida bem reduzida, como insetos. E, sem dúvida nenhuma, Adão via, sim, estes seres morrer, porque ele vivia em total contato com a natureza, com a fauna e com a flora. Então, não é muito lógico pensar que Adão ainda não tinha tomado conhecimento da morte no reino animal. Não é tão lógico pensar assim. De qualquer forma, quando Deus diga para ele não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria, essa palavra, no dia em que comer, certamente morrerá, sugere que Adão
tinha sim conhecimento do que era morte, sem dúvida nenhuma, porque Deus não iria dizer para ele uma coisa que ele não tinha nenhum conhecimento. Então, ao dizer que ele não deve comer deste fruto, você não deve comer deste fruto, porque no dia que comer, certamente morrerá, Deus está, então, falando para ele de uma coisa que ele, sem dúvida nenhuma, tinha conhecimento, que era a morte. Então, a morte, ela entra na natureza, ela atua, ela opera na natureza bem antes de Adão e Eva comer do fruto proibido. Portanto, o que é mais lógico pensar é nesse plano, nessa ideia que Adão e Eva já tinham conhecimento, já sabiam do conceito da morte, já tinha ideia da morte e dos seus efeitos. Ele, sem dúvida nenhuma, certamente ele deve ter visto alguns animais morrerem, entrar em estado de decomposição, e aquilo certamente causou nele uma triste impressão. Causou nele uma triste impressão do fim de um ser vivo. E quando ele via um ser morto, um animal morto, ele devia lembrar da recomendação de Deus para ele não comer do fruto proibido, porque a partir do momento em que ele comesse, certamente ele morreria. A partir do momento que ele comesse, o fim dele seria o mesmo daquele animal que ele estava enxergando. Mais na frente, nós vamos tratar deste assunto de uma forma um pouco mais profunda, apresentando algumas teorias, porque alguns têm dito que o tipo de morte que Deus disse para Adão que ele iria morrer caso comesse do fruto proibido, não seria a morte física. E, para tanto, há algumas teorias que cogitam sobre este assunto, desde as mais coerentes até as mais incoerentes. Portanto, eu lhe asseguro que a gente mais na frente vai tratar deste assunto. Agora nós falamos da atitude pecaminosa e do ato pecaminoso. Observe que eu falei do pecado a priori e do pecado a posteriori. O pecado a priori é aquele pecado que ele é gerado por meio de uma atitude antes de o homem praticar o ato. É como o adultério, por exemplo. Vamos pensar aqui num pecado de adultério. A pessoa, primeiro, ela começa a sentir a vontade, sentir o desejo, conforme eu disse anteriormente, o ego fraco, o ego caído, que o apóstolo Paulo chama de homem velho. Ele sente o desejo, ele sente aquela vontade. É uma vontade inerente à matéria. Mas aí vem depois a voz da consciência dizendo para ele que aquilo é errado, que aquilo implica em pecado. Isso dentro da religião. Fora da religião, isso implica em falta de ética. Então a consciência, ela vai dizer para o homem o contrário do desejo dele. Ela vai dizer para ele que o desejo dele deve ser negado. Mas a inteligência, por sua vez, ela vai dizer que vai satisfazer a vontade do ego ou a vontade dos instintos pervertidos. E, via de regra, quem sempre vence nessa batalha implacável é sempre a inteligência, deixando a consciência sempre vencida.
Então, o homem, ele é escravo do pecado. Em João 8, versículo 34, o Senhor Jesus, ele personifica o pecado como um senhor tirânico, dizendo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E em Romanos 7,14, nós lemos que o homem carnal foi vendido ao pecado. E como todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, conforme Paulo diz em Romanos 3, versículo 23, e eu repito, e como todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, o diabo se aproveita desta fraqueza humana para tiranizar o pecador, como se ele fosse sua propriedade. Mas em 1 João, capítulo 3, versículo 8, nós lemos que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O que é desfazer as obras do diabo, nas palavras do apóstolo? É desfazer o pecado, ou tirar a vida, tirar o homem da escravidão do pecado. Porque a partir do momento em que o Senhor Jesus liberta o homem da escravidão do pecado, ele consequentemente desfaz as obras do diabo. O pecador é escravo de si mesmo, da sua natureza pervertida. E o pior é que ninguém pode fazer nada em seu favor, porque o grande problema dele é ele mesmo. Costumamos dizer nas pregações que o homem é escravo de Satanás. Não é diretamente escravo de Satanás. O homem, como eu já disse, é escravo de Satanás indiretamente, porque diretamente ele é escravo do diabo. O diabo, aliás, do pecado. O pecado enfraquece o homem. O pecado tira o homem da rota correta, do caminho certo, e leva o homem para o caminho tortuoso. O pecado separa o homem de Deus e deixa ele só, à mercê de Satanás. E neste estado, Deus nada pode fazer pelo homem. Não por falta de poder, mas por falta de querer. Por que por falta de querer? Porque o próprio homem não quer se aproximar de Deus. É o homem quem se afasta de Deus. E nesse afastamento de Deus, ele vai para os braços do diabo. Porque na medida em que o homem se afasta de Deus, ele se aproxima do diabo. O ser humano gravita entre estas duas forças, entre estes dois poderes, o poder de Deus e o poder do diabo. E como ele está inclinado para o mal, e como ele está numa situação moralmente depravada, a tendência é ele caminhar na direção do diabo. Por quê? Porque o diabo é senhor de todas as perversidades. O diabo é quem opera todas as maldades neste mundo. O diabo, ele se aproveita do homem neste estado de fragilidade, neste estado de fraqueza, e usa o homem tiranizando com ele. Da mesma forma que Deus usa os seus servos para o bem, o diabo usa os seus servos para o mal.
Na verdade, o homem é escravo do pecado, repetindo, e por consequência ele se torna escravo do diabo. Mas quando Cristo liberta este homem da escravidão do pecado, consequentemente ele se liberta da escravidão de Satanás. Amém.